Minha irmã tentou destruir minha vida por 8 meses porque comecei a namorar nosso amigo de infância. Ela foi longe demais e agora está na prisão. Sou eu a errada por roubar o cara que minha irmã gosta? Ok, então é isso que está acontecendo na minha vida, ó tão adorável. Eu, 24 anos, mulher, recentemente comecei a namorar meu amigo de infância, Mark, 26 anos, homem. Estamos namorando há cerca de 4 meses, mas só recentemente contamos para nossas famílias sobre nosso relacionamento. Amy, a mãe do Mark, e minha mãe também eram amigas de infância e continuaram muito próximas. Devido à amizade próxima delas, meus irmãos e eu também nos tornamos próximos ao Mark e sua irmã gêmea quando nos mudamos para mais perto deles quando eu tinha 8 anos. Minha irmã Mia, 26 anos, mulher, sempre foi mais próxima da Jace, irmã gêmea do Mark, durante o crescimento. Elas acabaram tendo muito mais em comum, enquanto Mark e eu nos conectamos por nossa paixão compartilhada por Mario Kart e livros. Não é para me gabar, mas eu sou melhor que ele na Rainbow Road. Como uma jogadora ávida de Mario Kart, Rainbow Road é provavelmente uma das minhas pistas menos favoritas. Só tinha que jogar isso aí. Quando Mark chegou ao ensino médio, as coisas mudaram um pouco. Não estávamos constantemente saindo juntos já que estávamos em escolas diferentes, mas ainda íamos ver filmes ocasionalmente, ou se a feira estivesse na cidade. Eu me juntaria a ele e seus amigos do ensino médio. Mia e Jace às vezes se juntavam a nós, mas não estavam muito interessadas na maioria das coisas que fazíamos. Tipo, algumas vezes, nós fomos acampar. As duas foram conosco uma vez e nunca mais se juntaram a nós, decidindo que não era para elas. Isso é perfeitamente normal porque acampar não é para todo mundo. Quando Mark fez 18 anos, ele decidiu que queria se alistar na guarda costeira. Nós escrevíamos, ligávamos e trocávamos mensagens constantemente enquanto ele estava servindo. Ele acabou de terminar seu contrato de 8 anos e está pensando em ir por mais 4 anos. Quando ele voltou para casa, ele me convidou para conhecer uma nova padaria que sua mãe tinha mencionado para ele. Eu tenho uma grande paixão por doces e não consegui dizer não para passar tempo com ele ou perder a chance de encher minha cara com pastéis. Então é claro que eu disse sim. Enquanto estou enchendo minha cara com os ditos pastéis, ele solta que gosta de mim e queria saber se eu estava interessada em um relacionamento com ele. Mark, ele te levou à padaria porque ele sabe que você gosta de doces. Que fofo, que fofo. Eu disse sim depois de engasgar com meu pastel. Ele se desculpou por não esperar eu engolir primeiro. Eu amo isso. É tão fofo. De qualquer forma, aqui é onde as coisas ficam interessantes. Garota, eu esqueci. Eu esqueci que sua irmã vai aparecer começando confusão. Garota, me desculpa. Ok, lá vamos nós. Amy queria que minha família e eu fossemos para o jantar de domingo na casa dela. Mark e eu decidimos que era o momento perfeito para anunciar nosso relacionamento para nossas famílias já que todo mundo estaria em um lugar. Fizemos isso depois que todo mundo terminou de comer mas ainda estava sentado na mesa conversando. Minha mãe e Amy ficaram emocionadas com a notícia. Amy me deu um grande abraço e perguntou quando começou antes de dizer que estava feliz por nós. Eu amo isso. Mais tarde, Mia me encurralou na cozinha quando fui pegar uma bebida. Ela começou a me repreender por pegar o cara que ela gosta. Mia, nós sabíamos que você gosta dele? O Mark sabe que você gosta dele? Você já falou com um homem fora de reuniões familiares? Eu estava incrivelmente confusa porque ela nunca mencionou gostar de alguém para mim, muito menos do Mark. Bem, aí está. Eu nem sabia que ela falava com ele. Ela provavelmente nem fala mesmo. Eu disse isso para ela mas ela estava adamante que eu sabia e fiz de propósito. Acabamos entrando em uma discussão acalorada e ela saiu furiosa. Depois que ela saiu furiosa, minha mãe perguntou o que aconteceu e quando eu contei, ela perguntou se eu sabia que Mia gostava do Mark. Eu disse que não. Minha mãe disse que ela também não sabia. Eu perguntei para Jace se ela sabia já que ela é a melhor amiga da Mia. Jace disse que não tinha ideia e Mark estava confuso porque ele realmente não conversou com ela desde que saiu para a guarda costeira 8 anos atrás. 8. Mia. Há quanto tempo você e Mark estão num relacionamento na sua cabeça, garota? Mark saiu para a guarda costeira 8 anos atrás. Você mal falava com ele mas agora sua irmã é uma idiota por pegar o cara que você gosta. Como diabos nós deveríamos saber? Isso é insano. Mark estava confuso porque ele realmente não conversou com ela desde que saiu para a guarda costeira. Ele disse que ela manda mensagens de feriado como Feliz Ano Novo e Natal mas só isso. Mia agora se recusa a falar comigo e alguns dos nossos amigos mútuos estão dizendo que eu sou uma idiota por não saber quando sou irmã dela. Eu não acho que sou a idiota mas agora estou me perguntando se posso ser. Então sou eu a idiota? Garota, o que é isso? Como diabos você deveria ser a idiota por namorar alguém que sua irmã gostava mas literalmente ninguém? Nem uma única pessoa incluindo a melhor amiga dela ou o cara que ela gosta sabe que ela gosta desse cara. Sai fora! Então você deveria ser uma leitora de mentes agora? Eles acham que você é todopoderosa e deveria saber merda mesmo quando não é colocado na atmosfera? Isso é louco.
Sua irmã está louca. Ah, meu Deus. Eu talvez estrangule minha irmã. Se fosse legal, eu definitivamente faria. Minha mãe acabou de me ligar chorando sobre como Mia agora se recusa a falar com ela ou seu padrasto e também não vai mais à festa de aniversário do nosso meio-irmão mais novo porque ela se sente traída que eles estão do meu lado. Estou incrivelmente puta com ela no momento, mas aqui está o que minha mãe disse que aconteceu. Mia ligou para perguntar sobre a festa de aniversário do nosso irmão mais novo Mike no próximo fim de semana. Ele está fazendo 11 anos e está super animado para seu aniversário porque meus pais e eu dissemos que se ele tirasse pelo menos média B o ano todo nós o levamos com 5 dos seus amigos mais próximos ao Dave and Buster's para seu aniversário. Desnecessário dizer que ele cumpriu sua parte do acordo, então estamos cumprindo a nossa. Aparentemente Mia estava se perguntando se Mark e eu estaríamos lá também. Essa é toda a razão pela qual ela ligou. Essa é a resposta. Ela não estava preocupada com a festa de aniversário do Mike. Ela queria saber mesmo já sabendo a resposta para poder começar drama. Sua irmã precisa de ajuda. É uma pergunta realmente estúpida porque eu estou ajudando a pagar e Mike adora o Mark. Ela já sabe que estamos indo. Nossa mãe disse sim. É claro que estaremos lá. Mia então começou a implorar para ela me pedir para ficar em casa porque ela não se sentia confortável estando perto de mim porque ainda se sentia traída ou sei lá então. Fique em casa. Seu conforto não é para mais ninguém lhe dar. Se você está chateada com alguém estar em um local que você sempre pode dizer não para ir, é sua obrigação recusar. Você não pede para alguém dizer para outra pessoa ficar em casa para você se sentir melhor sobre si mesma, vadia. Não, nossa mãe disse não. Ela não me pediria para ficar em casa porque não só eu ajudei a pagar pela festa, mas está a festa do Mike e ele quer nós dois lá. Mia então aparentemente começou a gritar com ela no telefone por escolher a mim ao invés dela mesmo, eu tendo machucado ela e ela se sentindo traída. Nosso padrasto tentou intervir porque nossa mãe começou a chorar, mas Mia só começou a gritar com ele antes de dizer que não estava mais vindo à festa e desligou. Mia agora se recusa a atender qualquer um deles. Então sou eu a idiota? Não, você ainda não é a idiota e sua irmã ainda está louca. 3 semanas se passaram desde a festa de aniversário do Mike, e sinceramente, eu achei que as coisas tinham se acalmado. Que ingênua eu fui. Mia aparentemente decidiu que sua próxima jogada seria tentar sabotar meu relacionamento de uma forma que eu nunca imaginei que ela fosse capaz. Tudo começou quando Mark e eu decidimos fazer uma pequena viagem de fim de semana para a praia. Nada muito elaborado, apenas 2 dias para relaxar e aproveitar um tempo juntos longe de todo o drama familiar. Eu estava animada, especialmente porque Mark tinha conseguido alguns dias de folga e raramente tínhamos a chance de fazer algo assim. Postei algumas fotos nossas no Instagram. Você sabe, aquelas fotos fofas de casal na praia, nada demais. Aparentemente, isso foi o suficiente para Mia surtar completamente. Ela começou a comentar em todas as minhas fotos com coisas como algumas pessoas não têm vergonha na cara, e é fácil ser feliz quando você pisa nos sentimentos dos outros. Eu deletei os comentários e bloqueei ela, mas isso só piorou as coisas. Na segunda-feira, quando voltei ao trabalho, minha chefe me chamou na sala dela. Ela estava com uma expressão estranha no rosto e perguntou se eu queria explicar algumas alegações sérias que tinham sido feitas sobre mim. Fiquei completamente confusa até ela me mostrar uma série de e-mails anônimos que tinham sido enviados para o RH da empresa onde trabalho. Os e-mails alegavam que eu estava tendo um caso com um homem casado e que eu era o tipo de pessoa que destruía famílias e não podia ser confiável. Eu fiquei em choque total. Expliquei para minha chefe toda a situação, mostrei fotos minhas e do Mark juntos, provei que ele não é casado, e felizmente ela acreditou em mim. Mas o fato de alguém ter tentado sabotar minha carreira dessa forma me deixou absolutamente furiosa. E eu sabia exatamente quem havia feito isso. Confrontei Mia naquela mesma noite. Apareci na porta do apartamento dela sem avisar e quando ela abriu a porta, a cara de culpa dela entregou tudo. Ela nem tentou negar quando a acusei de enviar aqueles e-mails. Na verdade, ela pareceu orgulhosa do que havia feito. Você merece, ela disse, cruzando os braços. Você me traiu e agora vai sentir as consequências. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mia, você literalmente tentou me fazer perder meu emprego. Por causa de um cara que você nunca nem teve coragem de falar que gostava. Eu não precisava falar. Era óbvio. E você sabia, ela gritou. Como era óbvio? Você mandava mensagem de Feliz Natal para ele uma vez por ano. Isso não é paquera, Mia, isso é cortesia básica. A discussão escalou rapidamente. Ela começou a me acusar de sempre ter sido a queridinha da família, de sempre conseguir tudo o que eu queria, de ser egoísta e manipuladora. Coisas que nunca tinham sido ditas antes e que me pegaram completamente desprevenida. Eu tentei manter a calma, mas quando ela disse que Mark só estava comigo por pena e que logo ia me largar por alguém melhor, eu perdi completamente a paciência. Você está doente, Mia.
Você criou um relacionamento imaginário na sua cabeça com um cara que mal conhece e agora está tentando destruir minha vida porque ele escolheu a realidade ao invés da sua fantasia. Ela me empurrou. Literalmente me empurrou. Eu quase caí da escada do apartamento dela. Nesse momento, percebi que minha irmã havia cruzado uma linha que eu nunca pensei que ela seria capaz de cruzar. No dia seguinte, descobri que ela havia ido ainda mais longe. Mark me ligou completamente perturbado. Aparentemente, Mia tinha conseguido o número dele de algum lugar e estava mandando mensagens dizendo que eu estava falando mal dele pelas costas, que eu estava interessada em outro cara, e que só estava com ele até encontrar algo melhor. Ela até inventou histórias sobre mim flertando com colegas de trabalho. Mark, sendo a pessoa sensata que ele é, me mostrou todas as mensagens em vez de acreditar nelas. Mas o fato de que minha própria irmã estava tentando ativamente destruir meu relacionamento me deixou arrasada. Não era mais sobre ela estar chateada ou se sentir traída. Era sobre ela querer me ver sofrer. A situação ficou ainda pior quando descobri que ela estava espalhando mentiras sobre mim para nossa família estendida. Minha avó me ligou perguntando se era verdade que eu tinha roubado o namorado da Mia e se eu realmente era tão cruel e calculista quanto Mia estava dizendo. Tive que explicar a situação inteira para minha avó de 78 anos, que ficou chocada com o comportamento da Mia. O que mais me revoltou foi descobrir que Mia estava usando a situação para ganhar simpatia. Ela estava se pintando como a vítima inocente que tinha o coração partido pela irmã malvada. Estava postando coisas vagas no Facebook sobre pessoas em quem você confia que te apunhalam pelas costas e aprender quem são seus verdadeiros inimigos. Os amigos dela que não conheciam a história toda começaram a me dar olhares estranhos quando me viam na rua. A gota d'água foi quando ela apareceu no meu trabalho. Sim, no meu trabalho. Ela chegou lá fingindo ser uma amiga preocupada e pediu para falar com minha chefe. Disse que estava preocupada comigo porque eu estava passando por um momento difícil e tomando decisões ruins. Felizmente, minha chefe já sabia da situação e basicamente mandou ela embora. Mas o constrangimento de ter minha irmã aparecendo no meu trabalho para causar drama foi além do que eu conseguia aguentar. Naquela noite, tive uma conversa séria com meus pais. Expliquei tudo o que estava acontecendo. Os e-mails para meu trabalho, as mensagens para Mark, as mentiras para a família, a aparição no meu escritório. Minha mãe ficou em choque. Ela sabia que Mia estava chateada, mas não tinha ideia de que ela havia escalado para essa forma de assédio. Meu padrasto, que geralmente tenta ficar fora dos dramas familiares, ficou visivelmente irritado. Isso não é mais sobre um mal-entendido, ele disse. Isso é comportamento destrutivo e ela precisa de ajuda profissional. Meus pais decidiram dar um ultimato para Mia. Ou ela parava com esse comportamento imediatamente e procurava terapia, ou ela não seria bem-vinda nas reuniões familiares até resolver seus problemas. Eles também deixaram claro que se ela continuasse tentando sabotar meu trabalho ou relacionamento, eles considerariam medidas legais. A resposta da Mia foi explodir completamente. Ela disse que todos nós éramos contra ela, que a família inteira tinha escolhido lados, e que ela nunca ia perdoar nenhum de nós. Disse que estávamos todos mortos para ela e que ela ia provar que estava certa sobre mim, custasse o que custasse. Isso foi há uma semana. Desde então, ela criou perfis falsos nas redes sociais para continuar me assediando. Está mandando mensagens anônimas para mim e para Mark. Até tentou contatar a mãe do Mark para avisá-la sobre que tipo de pessoa eu supostamente sou. Felizmente, ele conhece nossa família há anos e não acreditou em nada. O que mais me revolta não é nem o que ela está fazendo comigo. É o que ela está fazendo com nossa família. Mike, nosso irmão mais novo, não entende por que a Mia não vem mais para casa. Ele fica perguntando se foi culpa dele, se ele fez alguma coisa errada. Ver um menino de 11 anos se culpar pelo comportamento doentio da nossa irmã mais velha é de partir o coração. Minha mãe está visivelmente deprimida. Ela mal dorme, está sempre checando o telefone esperando que Mia ligue, e se culpa por não ter percebido que havia algo errado antes. Meu padrasto está tentando ser forte por todos nós, mas eu vejo como isso está afetando ele também. E Mark? Coitado do Mark. Ele se sente culpado, como se fosse culpa dele de alguma forma. Fica se perguntando se deveria ter percebido que Mia gostava dele, se deveria ter falado alguma coisa, se deveria se afastar para evitar mais drama. Tive que reassegurar ele várias vezes que nada disso é culpa dele. O que me deixa mais revoltada é que Mia está disposta a destruir uma família inteira por causa de uma fantasia romântica que ela criou na própria cabeça. Ela está disposta a me fazer perder meu emprego, destruir meu relacionamento, traumatizar nosso irmão mais novo e causar sofrimento para nossos pais. Tudo porque ela decidiu que eu roubei um cara que ela nunca nem tentou conquistar. É surreal. É como se eu estivesse vivendo em um filme de terror psicológico onde a vilã é minha própria irmã. Cada dia eu acordo me perguntando que nova loucura ela vai inventar, que nova forma de me atacar ela vai descobrir. E a parte mais assustadora é que ela genuinamente acredita que está certa, que é a vítima nessa situação toda. Ontem, encontrei uma carta na minha caixa de correio.
Não estava assinada, mas eu reconheci a caligrafia da Mia. Era uma carta de 5 páginas detalhando todos os meus supostos defeitos, todas as vezes que eu supostamente a tratei mal durante nossas vidas, e uma lista de evidências de por que Mark eventualmente vai me deixar. Ela até mencionou inseguranças pessoais minhas que eu só tinha compartilhado com ela em momentos vulneráveis, usando-as como armas contra mim. Ler aquela carta foi como receber um soco no estômago. Não era só raiva, era malícia pura. Era minha irmã, alguém que eu amava e em quem confiava, tentando me destruir psicologicamente da forma mais cruel possível. Agora estou considerando seriamente obter uma ordem de restrição. Nunca pensei que chegaria a esse ponto com um membro da família, mas o comportamento da Mia escalou para um nível que não é mais seguro. Mark concorda comigo. Meus pais relutantemente também concordam. É devastador perceber que a pessoa que você cresceu junto, que compartilhou segredos, risadas e memórias, é capaz de tanto ódio e destrutividade. É como descobrir que você nunca realmente conheceu essa pessoa. E o pior de tudo é que, no fundo, uma parte de mim ainda ama minha irmã e quer que ela volte ao normal. Mas eu estou começando a aceitar que talvez essa seja a verdadeira Mia. E a irmã que eu pensava conhecer nunca existiu realmente. 2 semanas se passaram desde que decidi buscar a ordem de restrição, e honestamente, eu achei que isso seria o suficiente para fazer Mia parar. Como eu estava errada. Se eu pensava que ela tinha atingido o fundo do poço antes, descobri que ela ainda tinha muito mais para onde cavar. Tudo começou a escalar de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado quando Mark me ligou numa quinta-feira de manhã, completamente em pânico. Ele estava no trabalho quando recebeu uma ligação da polícia dizendo que alguém havia feito uma denúncia anônima alegando que ele estava usando drogas ilegais e que eles tinham uma fonte confiável sobre atividades suspeitas em seu apartamento. Eles apareceram com um mandado de busca. Obviamente não encontraram nada porque Mark mal bebe álcool quanto mais usa drogas. Mas o constrangimento de ter policiais revistando seu apartamento na frente dos vizinhos, o estresse de ter que explicar a situação para seu chefe, e a humilhação de ter que passar por aquilo foi devastador para ele. E eu sabia, sem sombra de dúvida, quem tinha feito aquela denúncia falsa. Quando confrontei meus pais sobre isso, descobri que a situação estava ainda pior do que eu imaginava. Aparentemente, Mia havia sumido do apartamento dela há 3 dias e ninguém sabia onde ela estava. Ela não estava respondendo ligações, não estava aparecendo no trabalho, e quando meus pais foram ao apartamento dela, o senhorio disse que ela havia saído sem avisar e deixado todas as suas coisas para trás. Inicialmente eu fiquei preocupada. Por mais revoltada que eu estivesse com ela, ainda era minha irmã, mas minha preocupação se transformou em horror quando descobri o que ela estava realmente fazendo. Ela estava me seguindo. Não de longe, mas literalmente me stalkeando. Primeiro, notei o mesmo carro passando pela minha rua várias vezes ao dia. Depois comecei a ver a mesma figura encapuzada do outro lado da rua quando saía para o trabalho. Quando mencionei isso para Mark, ele disse que também tinha a sensação de estar sendo observado. A confirmação veio quando minha vizinha, uma senhora idosa chamada Mrs. Peterson, me parou quando eu estava chegando em casa. Ela disse que uma jovem havia aparecido na porta dela perguntando sobre mim e meus horários, se eu morava sozinha, se eu recebia visitas masculinas. Mrs. Peterson felizmente teve o bom senso de não responder nada e me avisar. Mas isso foi só o começo. Mia havia aparentemente decidido que se não podia me fazer terminar com Mark através de mentiras e manipulação, ela ia tentar de outras formas. Formas muito mais sinistras. Começou com pequenas coisas. Meu pneu furado 2 vezes na mesma semana. Minha caixa de correio vandalizada. Lixo espalhado no meu jardim. Eu reportei tudo para a polícia, mas sem câmeras de segurança ou testemunhas, não havia muito que eles pudessem fazer. Então as coisas escalaram. Uma manhã, quando fui para o carro para ir ao trabalho, encontrei todas as janelas cobertas com fotos impressas. Fotos minhas e do Mark que ela havia obviamente tirado de nossas redes sociais, mas que tinham sido editadas de forma grotesca. Nossa cara tinha sido riscada com tinta vermelha, palavras horríveis estavam escritas por cima, e algumas das imagens tinham sido alteradas para parecer pornográficas. A visão daquelas fotos me fez vomitar ali mesmo na calçada. Não era só o vandalismo, era a quantidade de ódio, tempo e esforço que tinha sido investido em criar aquela exibição de raiva. Tirei fotos de tudo antes de limpar e levei direto para a delegacia. O detetive que atendeu meu caso, um homem chamado Rodrigues, olhou as fotos e balançou a cabeça. Isso é escalação preocupante, ele disse. A pessoa que fez isso está claramente instável e pode se tornar violenta. Você precisa tomar medidas para se proteger. Naquela cena, instalei câmeras de segurança, troquei as fechaduras, e comecei a variar minha rotina. Mark sugeriu que eu fosse ficar na casa dele por um tempo, mas eu me recusei a ser expulsa da minha própria casa por causa da loucura da minha irmã. Minha decisão de ficar foi testada quando, 3 dias depois, acordei no meio da noite com o som de algo sendo arrastado no meu quintal. Olhei pela janela e vi uma figura no escuro mexendo perto da minha porta dos fundos.
Liguei para a polícia imediatamente, mas quando eles chegaram, a pessoa havia sumido. Na manhã seguinte, descobri o que ela havia feito. Mia havia plantado uma série de itens no meu quintal claramente destinados a me incriminar ou assustar. Havia sacos de uma substância branca que parecia drogas. Mais tarde descobri que era farinha, parafernália de drogas falsa que ela deve ter comprado online. E o mais perturbador de tudo, fotos do Mark dormindo que ela obviamente tinha tirado ao espionar o apartamento dele. Isso foi a gota d'água para os meus pais. Minha mãe, que até então ainda tinha esperanças de que Mia voltasse ao normal, finalmente aceitou que sua filha precisava de intervenção séria. Eles contrataram um investigador particular para encontrá-la e começaram o processo de tentar forçá-la a aceitar tratamento psiquiátrico. Mas Mia estava sempre um passo à frente. O investigador descobriu que ela estava se hospedando em motéis baratos usando dinheiro que aparentemente tinha sacado de suas economias antes de desaparecer. Ela estava pagando em dinheiro, usando nomes falsos, e se movendo constantemente para evitar ser encontrada. Enquanto isso, os ataques contra mim continuaram e se tornaram mais elaborados. Ela começou a interceptar minha correspondência, aparentemente seguindo o carteiro e pegando cartas da minha caixa antes que eu chegasse em casa. Descobri isso quando minha empresa de cartão de crédito me ligou sobre pagamentos em atraso de contas que eu nunca havia recebido. Pior ainda, ela começou a se passar por mim online. Criou perfis falsos usando minhas fotos e informações pessoais, e os usou para enviar mensagens inapropriadas para colegas de trabalho, amigos, e até mesmo para familiares. Recebi uma ligação furiosa do meu primo perguntando por que eu havia mandado mensagens sexualmente explícitas para a esposa dele no meio da noite. Tive que passar dias enviando e-mails para todos que eu conhecia explicando que alguém estava se passando por mim online, e pedindo para eles reportarem qualquer perfil suspeito que encontrassem. Foi humilhante e exaustivo ter que explicar repetidamente que minha própria irmã estava tentando arruinar minha reputação dessa forma. Mark, coitado, estava sendo atacado de forma similar. Mia havia descoberto onde ele trabalhava e começou a aparecer lá regularmente, sempre com desculpas diferentes. Uma vez ela fingiu ser uma cliente interessada nos serviços da empresa dele. Outra vez ela se passou por uma jornalista fazendo uma matéria. Cada vez ela conseguia falar com pessoas diferentes e plantava sementes de dúvidas sobre o caráter dele. A situação no trabalho do Mark ficou tão ruim que o chefe dele o chamou para uma conversa. Aparentemente várias pessoas tinham mencionado a mulher estranha, que ficava fazendo perguntas sobre ele. E havia rumores de que ele estava envolvido em algum tipo de drama pessoal que estava afetando o ambiente profissional. Mark teve que explicar a situação toda para seu chefe, incluindo a ordem de restrição que estava sendo processada e o fato de que uma pessoa instável estava nos assediando. Felizmente seu chefe foi compreensivo, mas a situação no trabalho ficou tensa. Mark começou a se sentir paranoico, constantemente olhando por cima do ombro, se perguntando se Mia ia aparecer novamente. O que mais me revoltava era como Mia estava conseguindo afetar todos os aspectos das nossas vidas. Não podíamos sair para jantar sem ficar verificando se ela estava nos seguindo. Não podíamos postar nada nas redes sociais sem nos preocupar com como ela usaria essas informações contra nós. Não podíamos nem visitar meus pais sem a tensão de saber que ela poderia aparecer a qualquer momento. A situação atingiu um novo nível de loucura quando descobri que Mia havia começado a tentar sabotar outros relacionamentos na minha vida. Ela havia contatado minha melhor amiga desde a faculdade, Jéssica, fingindo estar preocupada comigo. Disse para Jéssica que eu estava em uma espiral descendente desde que comecei a namorar Mark, que eu estava usando drogas, e que eu havia me tornado obsessiva e instável. Jéssica, sendo uma amiga verdadeira, me ligou imediatamente para perguntar o que estava acontecendo. Mas o fato de que Mia estava tentando envenenar até mesmo minhas amizades mais próximas me fez perceber que não havia limite para o que ela estava disposta a fazer. Pior ainda, descobri que ela havia começado a investigar meu passado, procurando qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Ela havia contatado ex-namorados, colegas de faculdade, até mesmo professores antigos. Fingindo ser uma velha amiga, tentando me encontrar para uma reunião. Na realidade, ela estava coletando informações e procurando por qualquer escândalo ou constrangimento do passado que pudesse usar para me humilhar. Um dos meus ex-namorados da faculdade me ligou completamente confuso depois que Mia o contatou. Ele disse que uma mulher havia ligado para ele alegando ser minha prima, dizendo que estavam organizando uma festa surpresa para mim e queriam convidar pessoas do meu passado. Ela fez perguntas detalhadas sobre nosso relacionamento, sobre meus hábitos, sobre qualquer coisa embaraçosa que eu pudesse ter feito na faculdade. Felizmente, meu ex achou a ligação estranha e decidiu me contactar diretamente, mas saber que Mia estava investigando minha vida dessa forma me fez sentir completamente violada. Era como se ela estivesse tentando construir um dossiê sobre mim, coletando munição para um ataque futuro. A paranoia começou a afetar minha saúde mental de forma séria. Eu não conseguia dormir direito, estava constantemente ansiosa.
e havia desenvolvido o hábito de verificar compulsivamente as fechaduras e janelas da minha casa várias vezes por noite. Mark estava preocupado comigo e honestamente eu estava preocupada comigo mesma. Foi então que descobri o quão longe Mia estava realmente disposta a ir. Uma manhã, quando cheguei ao trabalho, minha chefe me chamou imediatamente para uma reunião de emergência. Ela estava com uma expressão grave no rosto e tinha uma pasta cheia de papéis na mesa. Precisamos conversar sobre algumas alegações muito sérias que foram feitas contra você, ela disse, abrindo a pasta. Dentro havia cópias de e-mails, prints de redes sociais, e até mesmo fotos que haviam sido enviados anonimamente para o Departamento de Recursos Humanos da minha empresa. Os e-mails alegavam que eu estava roubando da empresa, que eu estava tendo casos com clientes casados, que eu estava usando o computador do trabalho para atividades ilegais, e que eu era uma funcionária instável e perigosa que representava um risco para outros empregados. Havia até mesmo alegações de que eu estava usando drogas no local de trabalho. Para comprovar essas alegações, quem havia enviado os e-mails tinha anexado fotos que haviam sido claramente manipuladas para me fazer parecer suspeita. Conversas de texto fabricadas e até mesmo documentos falsos que supostamente mostravam evidência das minhas supostas transgressões. Felizmente minha chefe me conhecia bem o suficiente para suspeitar que algo estava errado. As alegações eram tão extremas e vinham de uma fonte anônima, o que levantou bandeiras vermelhas. Além disso, meu histórico de trabalho era impecável, e muitas das evidências eram obviamente falsas quando examinadas de perto. Mas mesmo assim a empresa teve que fazer uma investigação formal. Tive que passar por interrogatórios com o RH, eles verificaram meu computador de trabalho, e durante semanas vivi com a ameaça constante de perder meu emprego por causa das mentiras maliciosas da minha irmã. O estresse dessa situação quase me quebrou. Havia noites em que eu ficava acordada chorando, me perguntando se algum dia isso ia acabar, se eu algum dia ia ter minha vida de volta. Mark estava sendo incrível, me apoiando através de tudo, mas eu podia ver que o estresse também estava afetando ele. Foi durante esse período que finalmente conseguimos localizar Mia. O investigador particular que meus pais haviam contratado a encontrou em um motel nos arredores da cidade. Quando confrontada, ela não mostrou nenhum remorso pelo que estava fazendo. Na verdade, ela parecia orgulhosa. Você arruinou minha vida, ela disse para meus pais quando eles tentaram conversar com ela. Agora eu vou arruinar a dela. É justiça. Meus pais ficaram chocados com a pessoa que sua filha havia se tornado. A mulher que eles encontraram naquele motel não era mais a Mia que eles conheciam. Ela estava magra, com olheiras profundas, falando de forma acelerada e paranoica. Estava claro que ela estava tendo algum tipo de colapso mental, mas mesmo assim se recusava a aceitar ajuda. A ordem de restrição finalmente foi aprovada. Mas nesse ponto eu duvidava que um pedaço de papel fosse suficiente para parar alguém que havia claramente perdido completamente o contato com a realidade. Mia havia passado meses construindo essa campanha de terror contra mim, e estava claro que ela não tinha intenção de parar. O que mais me revoltava era que tudo isso, toda essa destruição, todo esse sofrimento, toda essa loucura, era por causa de um cara que ela mal conhecia, por um relacionamento que existia apenas na cabeça dela. Ela havia destruído nossa família, tentado arruinar minha carreira, traumatizado pessoas inocentes, e se tornado uma pessoa completamente irreconhecível. Tudo por uma fantasia romântica que nunca teve base na realidade. E o pior de tudo era que mesmo depois de tudo que ela havia feito, uma parte de mim ainda sentia pena dela. Porque no fundo, eu sabia que a pessoa fazendo essas coisas terríveis não era realmente minha irmã. Era alguém que havia sido consumido pela obsessão, pelos ciúmes, e pela raiva a ponto de perder completamente a sanidade. E isso, de certa forma, era quase mais trágico do que qualquer coisa que ela havia feito para mim. A ordem de restrição deveria ter sido o fim de tudo, mas para Mia, foi apenas o sinal de que ela precisava se tornar mais criativa. O que aconteceu nas semanas seguintes me fez perceber que eu havia subestimado completamente até onde uma pessoa pode descer quando perde totalmente o controle da realidade. Tudo começou quando recebi uma ligação da minha ginecologista cancelando minha consulta de rotina. Achei estranho, já que eu havia marcado há meses, mas quando liguei de volta para reagendar, a recepcionista me disse algo que me gelou o sangue. Aparentemente alguém havia ligado se passando por mim e cancelado não apenas aquela consulta, mas também havia alegado que eu estava grávida e precisava cancelar tudo porque estava se mudando para outro estado. Isso não seria tão problemático se não fosse pelo fato de que, quando tentei corrigir a informação, descobri que essa mesma pessoa havia ligado para vários outros médicos que eu consultava, meu dentista, meu dermatologista, até mesmo meu veterinário, espalhando a mesma história sobre uma gravidez e mudança fictícias. Mas o pior foi descobrir que ela havia ligado para minha ginecologista especificamente para cancelar minha prescrição de anticoncepcional, alegando que eu estava tentando engravidar agora.
A realização de que Mia estava tentando interferir até mesmo no meu cuidado médico me deixou absolutamente horrorizada. Não era apenas sobre o relacionamento com Mark mais, ela estava tentando controlar e sabotar todos os aspectos da minha vida, incluindo minha saúde. Tive que passar horas ao telefone explicando para cada consultório que alguém estava se passando por mim, providenciando identificação e reagendando tudo. Mark ficou furioso quando contei para ele. Ela está completamente fora de controle, ele disse, passando as mãos pelos cabelos. Isso não é mais obsessão por mim, isso é pura maldade direcionada a você. Ele estava certo, mas as coisas estavam prestes a ficar muito piores. Alguns dias depois, minha mãe me ligou em pânico. Ela havia recebido uma ligação de um hospital local dizendo que eu havia dado entrada na emergência após uma tentativa de suicídio, e que ela era meu contato de emergência. Minha mãe, obviamente apavorada, correu para o hospital apenas para descobrir que ninguém com meu nome havia sido internado. Quando ela explicou a situação para a equipe do hospital, eles ficaram confusos e preocupados. Aparentemente alguém havia ligado se passando por um médico de outro hospital, dando detalhes específicos sobre minha suposta tentativa de suicídio e pedindo para transferir meu histórico psiquiátrico para eles. O hospital, seguindo protocolos, havia ligado para meu contato de emergência antes de perceber que algo estava errado. Descobrir que Mia estava usando ameaças de suicídio como uma arma para traumatizar nossa mãe me deixou com uma raiva que eu nunca havia sentido antes. Ela sabia exatamente como isso afetaria nossa família, especialmente depois que nosso tio havia se suicidado alguns anos antes. Era uma crueldade calculada que visava causar o máximo de dor emocional possível. Minha mãe ficou devastada. Ela passou dias sem conseguir dormir, checando compulsivamente o telefone, com medo de que a próxima ligação fosse real. O estresse da situação estava claramente afetando sua saúde, e eu me senti culpada por ser a causa de tanto sofrimento para ela, mesmo sabendo que não era realmente minha culpa. Foi então que Mia escalou para algo ainda mais sinistro. Comecei a receber pacotes na minha casa, caixas pequenas sem remetente, sempre entregues quando eu não estava em casa. No início, pensei que fossem apenas mais uma forma de assédio, mas quando abri o primeiro pacote, descobri algo que me fez ligar imediatamente para a polícia. Dentro da caixa havia fotos. Fotos minhas que eu nunca havia visto antes, tiradas claramente sem meu conhecimento. Fotos de mim saindo de casa, entrando no carro, no trabalho, no supermercado. Algumas eram de ângulos que sugeriam que ela havia entrado na minha propriedade para tirá-las. Havia até mesmo fotos de mim através das janelas da minha casa, tiradas à noite quando eu pensava estar segura e privada. Junto com as fotos havia uma nota escrita à mão. Você nunca vai estar segura. Eu estou sempre observando. Ele vai perceber quem você realmente é e me escolher. A caligrafia era claramente da Mia, mas as palavras eram de alguém que havia perdido completamente o contato com a realidade. O detetive Rodrigues ficou visivelmente preocupado quando viu as fotos. Isso é comportamento de stalker em nível extremo, ele disse. Ela está se tornando cada vez mais obcecada e imprevisível. Você precisa considerar seriamente mudar de endereço temporariamente. Mas eu me recusei a ser expulsa da minha casa. Em vez disso, instalei mais câmeras de segurança, contratei um sistema de alarme profissional, e comecei a dormir com um taco de beisebol ao lado da cama. Mark ofereceu para ficar comigo todas as noites, mas eu não queria que minha casa se tornasse uma prisão para nós dois. Minha decisão de ficar foi testada novamente quando, uma semana depois, acordei às 3 da manhã com o som do alarme tocando. As câmeras de segurança mostraram uma figura encapuzada no meu quintal, mas quando a polícia chegou, a pessoa havia desaparecido. Eles encontraram evidências de que alguém havia tentado forçar a porta dos fundos, e havia pegadas na terra do meu jardim que sugeriam que a pessoa havia estado observando minha casa por um tempo considerável. O que mais me perturbou foi descobrir que quem quer que fosse havia deixado outro presente para mim. Pendurado na árvore do meu quintal havia um boneco feito de palha e panos velhos, vestido com roupas que pareciam suspeitamente com as que eu havia usado no dia anterior. O boneco tinha sido mutilado, a cabeça estava parcialmente decepada, e alguém havia escrito puta com tinta vermelha no peito. Ver aquela efígie grotesca de mim mesmo pendurada na minha própria propriedade foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Não era apenas o aspecto físico da coisa, era a implicação clara de violência, a mensagem de que quem havia feito isso estava fantasiando sobre me machucar de verdade. Mark ficou absolutamente transtornado quando viu as fotos que a polícia tirou do boneco. Chega, ele disse, com uma voz que eu nunca havia ouvido dele usar antes. Você não pode ficar aqui. Isso não é mais seguro. Relutantemente concordei em ficar na casa dele por algumas noites, mas mesmo lá, não me senti completamente segura. Mia sabia onde Mark morava, e eu tinha certeza de que ela estava nos observando. Toda sombra na janela, todo ruído na rua me fazia pular. Eu estava vivendo em um estado constante de hipervigilância que estava me esgotando mental e fisicamente.
A situação ficou ainda mais bizarra quando descobri que Mia havia começado a criar perfis falsos não apenas se passando por mim, mas também se passando por Mark. Ela estava usando fotos dele que havia obviamente tirado sem permissão e criando conversas falsas onde Mark supostamente admitia que não me amava realmente, que estava só comigo por pena e que estava interessado em outras pessoas. Esses perfis falsos eram usados para enviar mensagens para amigos mútuos nossos, colegas de trabalho e até mesmo para membros da família. Recebi várias ligações confusas de pessoas perguntando sobre coisas que Mark havia supostamente dito online. Uma colega de trabalho até me mostrou prints de uma conversa onde o perfil falso do Mark dizia que eu era instável e obsessiva e que ele estava procurando uma forma de terminar comigo. Ter que explicar repetidamente que essas conversas eram falsas, que alguém estava se passando pelo meu namorado para tentar destruir nosso relacionamento, era humilhante e exaustivo. Algumas pessoas acreditaram em mim imediatamente, mas outras pareciam céticas, como se pensassem que eu estava inventando desculpas para comportamentos problemáticos reais. Mark ficou furioso quando descobriu sobre os perfis falsos. Ele passou horas reportando as contas para várias plataformas de redes sociais, mas elas continuavam aparecendo. Mia parecia ter tempo ilimitado para criar novas contas e continuar sua campanha de desinformação. O que mais me revoltou foi quando descobri que ela havia começado a usar esses perfis falsos para se comunicar diretamente comigo. Ela criou conversas elaboradas onde fingia ser Mark, tentando me convencer de que ele estava perdendo interesse em mim, que ele estava falando sobre terminar nosso relacionamento, e que ele estava se arrependendo de ter escolhido a mim ao invés dela. As mensagens eram psicologicamente manipuladoras de uma forma que mostrava o quanto Mia havia estudado minhas inseguranças. Ela usava detalhes sobre meu passado, sobre minhas ansiedades, sobre meus medos mais profundos para construir mensagens que foram projetadas para me destruir emocionalmente. Uma das mensagens falsas dizia: "Eu percebo agora que você sempre foi a segunda opção. Mia sempre foi mais interessante, mais bonita, mais inteligente. Eu só estava com você porque ela não estava disponível. Agora que ela está me dando atenção, não posso mais fingir que você é suficiente para mim." Ler essas palavras, mesmo sabendo que eram falsas, foi como receber facadas. Mia conhecia exatamente quais botões apertar para me fazer questionar tudo sobre mim mesma e sobre meu relacionamento. Era uma forma de guerra psicológica que era quase mais cruel do que qualquer agressão física. Mark ficou devastado quando mostrei as mensagens para ele. "Como ela pode ser tão cruel?" ele perguntou com lágrimas nos olhos. "Como alguém pode ser tão calculista com o sofrimento de outra pessoa?" Foi nesse momento que percebi que Mia havia se tornado algo fundamentalmente diferente da pessoa que eu conhecia. Não era mais minha irmã agindo por ciúmes ou frustração. Era alguém que havia desenvolvido uma obsessão patológica que a havia transformado em uma pessoa genuinamente perigosa. A confirmação dessa realização veio quando meus pais finalmente conseguiram convencer Mia a se encontrar com eles para uma conversa. Eles haviam esperado que, confrontada com as evidências do que estava fazendo, ela teria um momento de clareza e concordaria em procurar ajuda. Em vez disso, ela se gabou do que havia feito. Minha mãe me ligou chorando depois do encontro, mal conseguindo falar. Aparentemente Mia havia descrito detalhadamente todas as formas que ela havia encontrado para me atormentar, falando sobre isso como se fossem conquistas das quais ela estava orgulhosa. "Ela não tem remorso", minha mãe conseguiu dizer entre soluços. "Ela disse que vai continuar até que Mark perceba que cometeu um erro. Ela disse que prefere me ver sofrer do que ver você feliz. Ela não é mais nossa filha, ela se tornou alguém que não reconheço." Saber que minha própria irmã havia declarado abertamente que preferia causar sofrimento para nossa família toda do que me ver feliz foi uma revelação que me deixou completamente arrasada. Não era mais sobre Mark, não era mais sobre relacionamentos, era sobre pura malícia dirigida especificamente a mim. Foi então que aconteceu algo que me fez perceber que a situação havia escalado para um nível de perigo real. Estava saindo do trabalho numa quinta-feira à noite quando notei que o mesmo carro que havia visto na minha rua várias vezes estava me seguindo. Tentei várias manobras diferentes para ter certeza, mudei de faixa, fiz voltas desnecessárias, parei em lugares aleatórios, e o carro continuou me seguindo. Finalmente, liguei para Mark e pedi para ele me encontrar em um shopping público. Quando cheguei lá, o carro que estava me seguindo parou do outro lado do estacionamento. Através dos vidros escuros, pude ver a silhueta de alguém me observando, mas não consegui identificar quem era. Mark chegou poucos minutos depois, e quando apontei o carro para ele, vimos a figura sair do veículo. Mesmo à distância e com o capuz cobrindo o rosto, tanto eu quanto Mark reconhecemos imediatamente a forma de andar característica da Mia. "Vamos confrontá-la", Mark disse, começando a andar na direção dela. "Não", eu disse, segurando seu braço. "Ela quer uma confrontação. Isso é exatamente o que ela está procurando. Em vez disso, chamamos a polícia."
Mas no tempo que levou para eles chegarem, Mia havia desaparecido novamente, deixando apenas a certeza aterrorizante de que ela estava disposta a me seguir abertamente, sem se importar se fosse vista ou pega. Aquela noite Mark e eu tivemos uma conversa séria sobre o que fazer. A situação havia se tornado insustentável, e estava claro que Mia não ia parar por conta própria. Ela havia se tornado uma ameaça real não apenas para mim, mas para todos ao meu redor. Talvez devêssemos terminar, eu disse, as palavras saindo antes que eu pudesse pará-las. Talvez se não estivermos juntos, ela pare de fazer essas coisas. Mark me olhou como se eu tivesse dado um tapa nele. Você realmente acha que eu vou deixar uma pessoa doente ditar minha vida? Que vou deixar ela ganhar depois de tudo que ela fez para nós? Ele estava certo, é claro. Ceder ao terrorismo da Mia seria apenas recompensar seu comportamento e ensinar que a violência e intimidação funcionam. Mas uma parte de mim estava tão cansada, tão exausta emocionalmente, que a ideia de simplesmente fazer com que tudo parasse mesmo que significasse perder Mark, parecia tentadora. Felizmente Mark não me deixou desistir. Nós decidimos que íamos enfrentar isso juntos, não importa o que acontecesse. Mas ambos sabíamos que as coisas estavam escalando para um ponto onde uma resolução dramática era inevitável. Mia havia deixado claro que não ia parar, e nós não podíamos continuar vivendo em estado de terror constante. O que nenhum de nós esperava era quão dramática essa resolução seria, e quão longe Mia estava disposta a ir para conseguir o que ela acreditava ser dela por direito. O fim chegou de uma forma que nenhum de nós poderia ter previsto, numa manhã de sábado que começou como qualquer outra, mas que se tornaria o dia em que finalmente descobriríamos até onde Mia estava realmente disposta a ir. Mark havia passado a noite na minha casa, algo que se tornou rotina desde que decidimos enfrentar a situação juntos. Acordamos cedo porque tínhamos planos de ajudar meus pais a organizar o porão, uma tentativa de manter alguma normalidade em nossas vidas apesar do caos que Mia havia criado. Estávamos tomando café quando meu telefone tocou. Era minha mãe, mas sua voz estava estranha, controlada demais, como se ela estivesse tentando muito para soar calma. Querida, você e Mark podem vir aqui agora? Há algo que precisamos discutir. Algo no tom dela me fez sentir um aperto no estômago. Está tudo bem, mãe? Aconteceu alguma coisa? Só venham, por favor. E talvez seja melhor não virem sozinhos. Talvez chamem a polícia para nos encontrarem aqui. Meu sangue gelou. Mãe, o que está acontecendo? Onde está a Mia? Ela está aqui, minha mãe disse, e eu pude ouvir o tremor na voz dela agora. Ela tem algumas coisas para dizer, para vocês dois. Mark e eu nos olhamos, e vi meu próprio medo refletido nos olhos dele. Ligamos para o detetive Rodrigues antes de sair de casa, explicando a situação e pedindo para ele nos encontrar na casa dos meus pais. Ele concordou imediatamente, aparentemente tão preocupado quanto nós com o que Mia poderia estar planejando. A viagem até a casa dos meus pais foi uma das mais longas da minha vida. 1000 cenários passaram pela minha cabeça, cada um pior que o anterior. Mark segurou minha mão durante todo o trajeto, mas eu podia sentir que ele estava tão nervoso quanto eu. Quando chegamos, vimos o carro da Mia na entrada, o mesmo carro que havia me seguido naquela noite no shopping. As cortinas da casa estavam fechadas, o que era estranho para uma manhã de sábado. Tudo parecia normal do lado de fora, mas algo estava definitivamente errado. Rodrigues chegou poucos minutos depois de nós, junto com outro policial. Ele nos instruiu a ficar para trás enquanto eles batiam na porta. Meu padrasto atendeu, e mesmo à distância, pude ver que ele estava pálido e visivelmente abalado. Ela está na sala de estar, ele disse baixinho para Rodrigues. Ela trouxe algumas coisas que vocês precisam ver. Entramos na casa com cuidado, e o que encontramos na sala de estar me deixou sem palavras. Mia estava sentada no sofá, cercada por caixas, pastas e pilhas de papéis. Parecia que ela não dormia há dias, estava magra com olheiras profundas, e seus cabelos estavam desarrumados. Mas o mais perturbador era a expressão no rosto dela. Não era raiva ou tristeza. Era uma espécie de satisfação doentia, como se ela estivesse orgulhosa do que estava prestes a revelar. Finalmente, ela disse quando nos viu entrar. Eu estava me perguntando quando vocês iam aparecer. As caixas ao redor dela estavam cheias de evidências da obsessão dela, centenas de fotos nossas que ela havia tirado sem nosso conhecimento, prints de todas as contas falsas que havia criado, cópias de todos os e-mails maliciosos que havia enviado, e algo que me fez o estômago revirar. Um diário detalhado documentando cada movimento que ela havia feito contra nós. 6 meses, ela disse, folheando o diário. 6 meses eu dediquei a provar para todo mundo que tipo de pessoa você realmente é. E agora todo mundo vai saber a verdade. Rodrigues se aproximou devagar. Mia, você precisa vir conosco. Há várias acusações contra você e... Acusações? Mia riu, um som áspero e perturbador. Eu não terminei ainda. Vocês acham que sabem o que eu fiz? Vocês não sabem de nada. Foi então que ela puxou uma pasta maior de uma das caixas. Vocês querem saber o que eu descobri sobre a sua namoradinha perfeita? Ela disse para Mark.
Vocês querem saber quem ela realmente é? Meu coração disparou. Que mentiras ela havia inventado agora? Mas o que Mia revelou a seguir não eram mentiras. Eram verdades, verdades sobre mim que eu nunca havia contado para ninguém, nem mesmo para Mark. Segredos do meu passado que eu havia enterrado há anos e que ela havia descoberto através de sua investigação obsessiva. Ela começou a ler em voz alta detalhes sobre um período difícil da minha vida na faculdade quando eu havia passado por uma depressão severa e havia tomado algumas decisões das quais eu não me orgulhava. Coisas que eram privadas, coisas que eu havia superado, coisas que não definiam quem eu era agora, mas que soavam terríveis quando tiradas de contexto e apresentadas da forma maliciosa como Mia estava fazendo. Você sabia que sua namorada passou 6 meses em terapia por transtorno alimentar? Ela disse para Mark. Você sabia que ela foi suspensa da faculdade por plágio? Você sabia que ela teve um caso com um professor casado? Cada palavra era como um soco. Não porque eram mentiras, mas porque eram verdades distorcidas sobre o período mais baixo da minha vida, apresentadas sem contexto, sem explicação. Sem a história de como eu havia crescido e mudado desde então. Mark me olhou, e por um momento terrível vi dúvida nos olhos dele. Não porque ele julgava meu passado, mas porque eu nunca havia confiado nele o suficiente para contar essas coisas. A revelação de que eu havia escondido partes importantes da minha história dele era quase tão dolorosa quanto a forma cruel como Mia estava expondo tudo. Ela não te contou nada disso, contou? Mia continuou, claramente satisfeita com a expressão no rosto do Mark. Ela te fez acreditar que era perfeita, mas olha só quem você realmente escolheu. Foi nesse momento que algo mudou em mim. Toda a raiva, frustração, medo e humilhação dos últimos meses se cristalizaram em uma clareza fria. Eu havia passado tanto tempo sendo vítima da obsessão dela que havia esquecido que eu também tinha poder nessa situação. Você quer falar sobre verdades, Mia? Eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Vamos falar sobre verdades. Me virei para os policiais. Vocês querem saber por que ela fez tudo isso? Não é porque ela ama o Mark. Ela mal conhece o Mark. É porque ela sempre me odiou. Desde que éramos crianças. Mia tentou me interromper, mas continuei. Vocês querem saber a verdade sobre minha irmã? Ela sempre foi obsessiva e controladora. Na escola, ela sabotava minhas amizades se eu ficasse próxima demais de alguém. Na adolescência, ela espalhava rumores sobre mim sempre que eu recebia a atenção que ela achava que deveria ser dela. E agora, como adulta, ela criou essa fantasia sobre o Mark porque não consegue aceitar que alguém me escolheria ao invés dela. Me virei para Mark. E sim, você está certo. Eu deveria ter contado sobre meu passado. Eu estava com medo, com vergonha. Mas sabe de uma coisa? Eu superei tudo aquilo. Eu cresci, mudei, me tornei uma pessoa melhor. E essa pessoa é quem você conhece há 4 meses. Essa pessoa é quem você escolheu. Se meu passado muda isso, então talvez Mia esteja certa sobre nós. Mark me olhou por um longo momento, e então fez algo que eu não esperava. Ele se virou para Mia e disse, você quer saber o que eu penso sobre tudo isso que você descobriu? Eu penso que você é uma pessoa doente que passou meses tentando destruir a vida de sua própria irmã, porque você não consegue aceitar que ela é feliz. E você quer saber qual é a diferença entre ela e você? Ela cresceu. Você não. A expressão no rosto da Mia mudou instantaneamente. A satisfação doentia desapareceu, substituída por uma raiva pura e primitiva. Você não entende, ela gritou. Ela não merece você. Ela nunca mereceu nada. Eu sempre fui melhor que ela em tudo, mas todo mundo sempre escolhia ela. E foi aí que a verdade real finalmente saiu. Anos de ciúmes reprimidos, de comparações, de se sentir sempre em segundo lugar. Não era sobre Mark especificamente, era sobre uma vida inteira de ressentimento que havia finalmente encontrado um alvo. Eu tentei ser sutil, ela continuou, agora chorando de raiva. Eu tentei fazer vocês perceberem por conta própria, mas vocês são burros demais para ver que ela é uma manipuladora. Então eu tive que mostrar para vocês. Rodrigues se aproximou dela novamente. Mia, você precisa vir conosco agora. Você precisa de ajuda. Mas Mia não havia terminado. Ela puxou algo da última caixa, um laptop que eu reconheci como sendo meu. O laptop que havia sido roubado da minha casa semanas antes, em um assalto que eu havia reportado à polícia mas que nunca foi resolvido. Vocês acham que sabem tudo o que eu fiz? Ela disse, abrindo o laptop. Eu tenho acesso a tudo dela há meses. E-mails, senhas, contas bancárias, tudo. E se vocês não terminarem agora, hoje eu vou fazer coisas que vão destruir a vida dela de forma permanente. Foi a ameaça final, a confirmação de que ela nunca ia parar por conta própria. Mas também foi o erro que selou seu destino. Rodrigues imediatamente chamou reforços e especialistas em crimes cibernéticos. O que eles encontraram no laptop da Mia foi além do que qualquer um de nós havia imaginado. Ela não apenas havia hackeado minhas contas, ela havia criado um arquivo inteiro de informações pessoais sobre mim, Mark, nossa família, nossos amigos. Havia evidências de dezenas de crimes, invasão de propriedade, roubo de identidade, assédio, falsificação de documentos e várias violações de privacidade.
Mais perturbador ainda, eles encontraram planos. Planos detalhados para escalar ainda mais sua campanha. Ela havia pesquisado como plantar drogas na minha casa, como criar evidências falsas de infidelidade, como hackear as contas de Mark para fazer parecer que ele estava envolvido em atividades ilegais. Havia até mesmo pesquisas sobre venenos e como causar acidentes que pareceriam naturais. A realização de que minha irmã havia estado planejando ativamente me causar dano físico me deixou em choque. Não era mais obsessão ou ciúmes. Era a mentalidade de uma pessoa genuinamente perigosa que havia perdido completamente o contato com a realidade. Mia foi presa naquele dia. As evidências contra ela eram esmagadoras. Ela havia documentado meticulosamente seus próprios crimes. Durante os meses seguintes, mais detalhes saíram durante o processo legal. Descobrimos que ela havia perdido o emprego meses antes por comportamento estranho no trabalho, que havia sido despejada do apartamento por não pagar aluguel, e que havia gastado todas suas economias financiando sua campanha obsessiva contra mim. A avaliação psicológica ordenada pelo tribunal revelou que Mia sofria de transtorno delirante com características paranoides e obsessivas. O psiquiatra explicou que ela havia construído uma realidade alternativa onde eu era a vilã de sua vida, responsável por todos seus problemas e fracassos. O relacionamento com Mark havia simplesmente sido o gatilho que permitiu que anos de ressentimento reprimido explodissem. Mia foi condenada a 3 anos de prisão e tratamento psiquiátrico obrigatório. Durante o julgamento, ela continuou insistindo que era a vítima, que tudo que havia feito era justificado, que um dia todos viriam que ela estava certa. Mesmo confrontada com evidências irrefutáveis de seus crimes, ela nunca mostrou remorso. O impacto em nossa família foi devastador. Meus pais se culpavam, se perguntando como não haviam percebido que Mia estava tão perturbada. Mike, nosso irmão mais novo, precisou de terapia para lidar com a perda de sua irmã mais velha e o trauma de ver nossa família se despedaçar. Foi um período de luto por alguém que ainda estava viva, mas que havia se tornado irreconhecível. Para Mark e eu, o processo de cura foi longo e complicado. Tivemos que reconstruir nossa confiança um no outro. Eu aprendi a ser mais aberta sobre meu passado, e ele aprendeu a ser mais paciente com minhas inseguranças. A experiência, por mais traumática que tenha sido, nos ensinou a importância da comunicação honesta e do apoio mútuo em tempos difíceis. Levou meses para eu me sentir segura novamente. Instalei um sistema de segurança ainda mais robusto, mudei todas minhas senhas e contas online, e fiz terapia para lidar com o trauma do assédio prolongado. Havia noites em que eu ainda acordava em pânico verificando as fechaduras, esperando que Mia aparecesse de alguma forma. Mas lentamente nossa vida voltou ao normal. Mark e eu nos mudamos juntos para uma nova casa, um recomeço limpo, longe das memórias do período sombrio. Fortalecemos nossos relacionamentos com amigos e família que haviam nos apoiado durante a crise. E, ironicamente, a experiência de passar por algo tão difícil juntos nos fez perceber que nosso relacionamento era mais forte do que qualquer coisa que alguém poderia fazer para tentar destruí-lo. 1 ano depois, Mark me pediu em casamento. Foi uma proposta simples privada em casa, exatamente como eu queria. Quando eu disse sim, senti como se estivéssemos finalmente livres da sombra que Mia havia lançado sobre nossas vidas. Meus pais tentaram visitar Mia na prisão algumas vezes, mas ela se recusou a vê-los. Segundo os relatórios médicos, ela continuava em negação sobre sua condição e resistente ao tratamento. Os médicos não eram otimistas sobre sua recuperação. No final, a vingança que procurei não foi algo que eu tive que planejar ou executar. A obsessão da Mia por me destruir acabou sendo sua própria ruína. Ela havia documentado tão meticulosamente seus próprios crimes que se condenou com suas próprias evidências. Sua necessidade de provar que estava certa acabou provando o contrário, que ela era uma pessoa profundamente perturbada que havia perdido o controle da realidade. Hoje, 3 anos depois, Mark e eu somos casados e construímos uma vida boa juntos. Ainda há momentos em que penso na Mia, não com raiva, mas com uma tristeza profunda pelo que nossa família perdeu. Às vezes me pergunto se há algo que eu poderia ter feito diferente, algum sinal que deveria ter percebido antes. Mas aprendi que não posso me responsabilizar pelas escolhas de outra pessoa, mesmo quando essa pessoa é família. Mia escolheu o ódio ao invés do amor, a destruição ao invés da construção, a obsessão ao invés da aceitação. Essas foram escolhas dela, não minhas. A ironia final é que ao tentar destruir minha felicidade, Mia acabou me mostrando o quanto eu tinha para ser grata. O amor de Mark, que resistiu a todos os testes que ela colocou. O apoio da minha família, que permaneceu firme mesmo nos momentos mais difíceis. A força que descobri em mim mesma quando confrontada com adversidades que nunca imaginei enfrentar. Mia sempre acreditou que era melhor que eu, mais merecedora de amor e atenção. Mas no final, a diferença entre nós não era talento ou beleza ou inteligência. Era escolha. Eu escolhi construir relacionamentos baseados em honestidade e respeito mútuo. Ela escolheu tentar tomar à força o que achava que merecia. E essa diferença, mais do que qualquer outra coisa, determinou nossos destinos.
Se eu pudesse falar com a Mia de hoje, não sei o que diria. Parte de mim ainda sente falta da irmã que pensei conhecer, mesmo sabendo agora que talvez ela nunca tenha realmente existido. Parte de mim espera que ela encontre paz e recuperação. Mas uma parte maior de mim simplesmente agradece por estar livre de sua toxicidade e por ter a chance de viver minha vida sem medo. No final, essa é a melhor vingança de todas: viver bem, amar completamente e construir uma vida que vale a pena viver. Mia tentou me convencer de que eu não merecia felicidade, mas hoje eu sei que ela estava errada. Todos nós merecemos amor, paz e a chance de sermos nossa melhor versão. E essa é uma verdade que nem todo o ódio do mundo pode mudar.